se dobrar. Toda língua confessará. Toda a terra vai junta proclamar. Jesus virá.
Não, só antes eu gostaria então de desejar um bom dia a todos, né? Aos irmãos que estão presentes, aos irmãos que estão nos assistindo nesse vídeo. Bom, a gente quer engrandecer ao nosso Deus, né? Cantando essa primeira canção chamada A Tua Glória. Quem quiser sentir a vontade, ficar em pé, vamos também bater palmas também para o nosso Deus, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Bom dia a todos e todas que estão aqui, os que estão também em casa, nos acompanhando nesta manhã do dia 10 de janeiro. Vocês que estão aqui podem sentar um momento, já vou pedir para vocês levantarem depois. Com muita alegria, com muita expectativa diante de Deus, nós nos reunimos em culto. Este é um domingo muito significativo para a história da igreja, para o calendário da igreja, porque nele nós lembramos do batismo de Jesus. E no batismo de Jesus foi proferida aquela voz que disse: Tu és o meu filho amado,
em Ti eu tenho toda a realização, em Ti eu me alegro, em Ti eu me comprazo. E por isso nós acolhemos esta palavra para nós, porque assim como o Pai disse para o Filho, eu te amo, assim também Ele diz para cada um de nós. Isso não tem nada a ver se eu sou bonzinho ou não, não tem nada a ver se eu fiz tudo certo nessa semana. O amor de Deus é eterno, é real, é verdadeiro, independente do que você esteja vivendo. E é por isso que também o nosso modo de nos reunirmos aqui, como esse hino disse em um momento, o amor de Deus descer neste lugar, o amor de Deus já desceu a este mundo. Ele tem um nome, meu querido, minha querida, esse nome é Jesus, o nome sobre todo nome. Então, nós nos reunimos aqui em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos prostramos a esse Deus de amor, nós o bendizemos, nós o glorificamos. Que o teu coração, que o coração de vocês que também estão em casa, tenha essa intenção nessa manhã de adorar a esse Deus real e verdadeiro. Eu convido a olharmos o Salmo 29, um dos textos indicados para leitura nesta manhã, e esse salmo tem a ver com o que nós estamos conversando nesse mês, e vimos sua glória, porque expressa a glória de Deus. Salmo 29, convido agora sim, vamos ficar de pé mais um momento, os que podem, você na sua casa também, pegue a sua Bíblia, pegue aquele material de anotação que a gente tem falado, como é importante você ter talvez seu caderno para anotar os toques de Deus para a sua vida, aquilo que você vai refletir e se perguntar, Senhor, o que Tu queres comigo a partir disso? Salmo 29, um salmo de Davi, o salmo da voz tempestuosa de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. 7 vezes nesse salmo é mencionada a voz do Senhor. A voz do Senhor que se faz ouvir, ecoar por toda a criação. É na floresta, é no deserto, é no meio dos animais, é nas alturas dos céus, é entre as águas. Por quê? Lá no contexto religioso da época desses salmos, havia assim uma ideia de que a natureza, a chuva, era como uma espécie de um Deus, mas aqui está dizendo que Deus é quem preside toda a criação. E 7 vezes
a voz do Senhor é mencionada. Por isso esse é um salmo do trovão de Deus. Eu quero sugerir a você, a próxima vez que você, e todas as vezes agora que vir uma abençoada chuva, e você ouvir o trovão, você diga: Deus está falando, Deus está se manifestando. Pense sobre isso. Ontem mesmo nós chegamos em casa à noite, de repente, do nada, deu um trovão e começou a chover. Um único trovão. Mas como é abençoado nós ouvirmos o trovão da voz de Deus. E essa voz de Deus que disse: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, é a voz de Deus que quer falar conosco, nem sempre trovejando, mas muitas vezes de uma forma tão suave como Elias ouviu a voz de Deus no deserto, lá no Monte Sinai. Ouça a voz de Deus. Tire tempo na sua devocional para ficar em silêncio e falar assim: Senhor, o que Tu tens para me falar hoje? O que Tu tens para me falar? Tu que és um Deus que podes falar tanto no trovão, como no sussurrar de uma brisa. E sobretudo Deus nos fala por Jesus. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, obrigado porque o Senhor fala conosco. Tua voz é poderosa, Tua voz é graciosa, Tua voz é soberana em meio ao nosso dia a dia. Que nós sejamos sensíveis à Tua voz, porque o Senhor com a palavra fez vir todas as coisas nesse mundo. O Senhor com Sua palavra sustenta a nossa existência, porque também Jesus disse que nós não vivemos apenas do pão, mas de toda palavra que vem do Senhor. E hoje também dá-nos sede dessa Tua palavra, Senhor. Dá que estejamos atentos para o que o Senhor tem a nos dizer como pessoas, como casal, como família, como igreja, como nação. Ó Deus querido, nossos ouvidos estejam abertos para Ti. E que nós nos prostremos Te adorando nesta manhã e dizendo: minha vida está toda em Tuas mãos. E o Senhor seja exaltado e engrandecido por nossa vida em todo o tempo. Aceita este culto, Deus querido, dirige-nos com Teu Santo Espírito nesse culto, onde vamos Te louvar, buscar-Te em oração, experimentar a comunhão, ouvir Tua palavra, celebrar a ceia e sermos conduzidos em bênção para viver a semana. No nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos cantar Ele é Exaltado. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Fique de pé ainda se você pode. Louvamos ao Senhor. Ele é exaltado, sempre exaltado.
nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Podem se assentar um momento. Nós queremos lembrar neste momento dos avisos, das atividades da vida desta igreja. Tem pessoas hoje aqui que nos visitam, estão aqui pela primeira vez, não primeira vez no ano, primeira vez aqui neste lugar, neste templo. Temos visitantes? Não?
Durante a semana aconteceram alguns aniversários. Alguém completou mais um ano de vida dos que estão presentes aqui? Não também? E aniversário de casamento? Tem alguém que completou mais um ano? Opa, você... o Paulo e a Miriam. Bem-vindos de volta, vindos das terras capixabas. Aqui fala gaúcho, né? Terras gaúchas, e lá no Espírito Santo fala terras capixabas. Qual é o mesmo dia que vocês... Dia 7. Tá bom, queridos. É mesmo quanto? É 26, amor, é o mesmo tempo que nós, um pouquinho mais tarde. Paulo e Miriam, Deus abençoe vocês ricamente, renovando o amor na aliança firmada no Senhor, quando casaram lá em Canoas. Obrigado, Deus abençoe, sentem. Muito bem, 7 de janeiro. Fala, seu Jair. O senhor vai setentar dia 12. Puxa vida, que bênção, né? Louvado seja Deus. Dia 12, terça-feira. Terça-feira, que aliás teremos reunião dos líderes de louvor aqui à noite, hein? Pense nisso. Deus abençoe sua vida. Deus renove o vigor, né? A motivação aí também. Muito bom nós pensarmos, lembrarmos disso. Domingo passado levantamos oferta para a própria comunidade no valor de, somou o valor de R$137. Hoje nossa oferta se destina àquela oferta avulsa, né? Não aquilo que você, o sustento da vida desta igreja é por meio daqueles envelopes, né? De suas contribuições. E a oferta avulsa então é para digamos assim, a nossa igreja investir também em outras situações, outras necessidades. E nesse sentido, esta oferta avulsa se destina para a missão com literatura e folhetos evangelísticos. Vocês sabem também a importância de nós termos literatura para espalhar a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe a sua generosidade, porque o Senhor é sempre generoso conosco. Não duvide do cuidado de Deus na sua vida, jamais. Ele sempre vai cuidar de nós. Eu quero lembrar vocês que nesse mês de janeiro a gente resolveu dar um tempo para o culto de oração à noite, mas nós vamos ir avisando você à medida que a gente se organiza para recomeçá-lo, está bem? Isso não significa que a gente não deve viver orando sem cessar, né? Ligue para pessoas, ore com elas, ore em sua casa, vocês também que estão em casa, lembrem de que Deus nos dá o privilégio do diálogo com Ele, da comunhão com Ele, de a gente dizer palavras com o Senhor. E também ainda temos material devocional para este ano, Orando em Família, Castelo Forte, não é? As senhas diárias, gotas de orvalho, estão ali na secretaria. Não deixe de investir, eu sempre digo, não só para você. Essa semana a gente teve o serviço, alguns dias de alguém fazendo algo lá em casa, instalando algumas coisas, quando a gente muda, né? E a gente começou a falar de Jesus para essa pessoa. E ontem entreguei um Orando em Família para essa pessoa. Falei, olha, aqui tem um companheiro, né? Algo para você, cada dia, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida, então não deixe de investir. Também abençoando vidas, talvez, com um material desse. Você talvez lembre de alguém, poxa, seria importante dar um Castelo Forte, Orando em Família, umas senhas para alguém que tem a palavra para ler todos os dias. Então procure ali, na livraria. Eu convido então que agora a gente faça, acho que são esses os avisos, né? A gente faça agora um momento de oferta. A gente vai cantar um hino. Nós vamos cantar ao único que é digno de receber. E eu convido para ficarmos de pé. Enquanto cantamos este hino, você, conforme o que está no seu coração,
traga então oferta aqui à frente. Deus abençoe. Pai amado, queremos nos colocar em Tua presença neste momento, Senhor. Agradecer pelos aniversariantes, pelo Paulo, pela Miriam, pelo seu Jair, Senhor, e por todos aqueles que em casa estão e também comemoram hoje, Pai amado. Pai amado, queremos Te pedir, unge a voz do pastor Oscar agora, que ele possa nos transmitir aquilo que Tu queres que a gente ouça, Pai amado. Pai, Te agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor, pois a Ti só devemos gratidão, Pai, porque tudo Tu faz por nós. Senhor amado, Te agradecemos pelas pessoas que aqui estão, pelas aquelas que estão em casa, Senhor, por nossas vozes que podem aqui Te honrar e Te louvar, Senhor. Pai amado, queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Em nome de Teu Filho, Senhor, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. 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 Obrigado, podem se assentar. Obrigado ao grupo por nos conduzir até aqui. E a graça, a paz e o amor de nosso Deus sejam conosco, nos envolvam no seu cuidado, na sua direção. Muito bem, este é o momento da reflexão na palavra. Eu já disse antes, quem sabe você também em casa tem a sua Bíblia, tem o seu material de anotação, você vai acompanhar. Nós estamos refletindo sobre "E vimos a glória de Deus". O Salmo 29 falava da glória de Deus. Jesus reflete a glória de Deus. E nós então temos essa série de mensagens para este mês,
acerca da glória de Deus que se reflete, que se revela sobretudo em Jesus, mas que também deve se revelar no meio dos filhos de Deus. A intenção dessa reflexão é, em primeiro lugar, que a gente mais e mais se prostre diante de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, o que fala em Apocalipse da grandeza de Cristo, o Cordeiro poderoso, soberano, o Leão de Judá. E assim nós somos desafiados a viver dessa forma. No domingo passado, nós meditamos sobre João 1,14 e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E refletimos que esta glória de Deus é a ação salvadora de Deus em nosso favor. E à medida que Deus se manifesta para nos salvar, para nos restaurar, para nos resgatar do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele brilha a grandeza de Deus. E como viver para essa glória, nós refletimos no domingo passado. A gente refletiu sobre de que a gente sobretudo vive na obediência ao Senhor por meio de Jesus. E eu destaquei 3 aspectos práticos para vivermos para a glória de Deus. Vocês lembram, anotaram? Em primeiro lugar, como diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Na sua rotina do dia a dia, seja lá o que você estiver fazendo, você sempre é chamado a perguntar se estou vivendo, estou glorificando o nome de Deus com minha atitude, minhas palavras, meus procedimentos, meus pensamentos. Em segundo lugar, 1 Coríntios 6, 20 nos ensina que nós não somos donos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus, portanto, com nossa vida, também com nosso corpo, nós somos chamados a glorificar a Deus. Quando não amamos e tememos a Deus, nosso corpo é instrumento de pecado. Mas quando nós entendemos o preço que Jesus pagou por nós, morrendo na cruz, então nós somos servos da justiça, e o nosso corpo é instrumento de bênção para outros. E em terceiro lugar, junto com isso, é que justamente nós existimos no mundo, como diz em 2 Coríntios 4, 15, de que nós somos chamados a sermos bênção para os outros, de que os dons, talentos e tesouros que Deus coloca na nossa existência, nós o colocamos a serviço de Deus e a serviço do próximo, e assim nós glorificamos a Deus. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem alguém aqui que quer compartilhar, porque a gente fala assim, o que Deus falou para você com a mensagem e o que você pensa ou fez a respeito. Eu ouso perguntar, tem alguém que quer dizer algo que viveu essa semana em respeito a essa palavra? Vou fazer essa pergunta às vezes. Uma hora um corajoso vem aqui e diz algo. Uma corajosa. Como você viveu essa palavra nessa semana? E hoje nós vamos de novo fazer isso. No final da palavra nós vamos nos perguntar o que Deus está falando para mim quanto a essa palavra e de que forma eu pretendo viver essa palavra nessa semana. Esse é o desafio sempre. E por isso também é importante anotar o que Deus vai falar para você. Guardar no coração. Né? Muito bem. Então, eu quero convidar você para o nosso segundo aspecto desse ver a glória do Senhor. E hoje nós vamos meditar como Jesus manifestou a sua glória, a glória de Deus, em uma festa de casamento. Uma festa de casamento.
Olha só que coisa interessante. Algo que vocês lembram no passado longínquo, que a gente ia em festa de casamento. Vocês lembram assim, né? A gente vai explicar. Vamos ler João 2, 1 a 11, que é uma palavra importante, então, sobre essa relação. Uma primeira manifestação pública de Jesus, assim, segundo o Evangelho de João. Eu convido vocês, se quiserem em casa também, mas aqui vocês se colocarem de pé, por favor, vamos ler a palavra de Deus. João 2, 1 a 11, vá abrindo a sua Bíblia aí, você passa o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, e daí você chega Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho de João. 3 dias depois de Jesus ter acolhido alguns discípulos, houve um casamento em Caná da Galileia, que ficava mais ao norte lá, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Senhor, que a tua palavra seja aquela que encontra nosso coração fértil e dê o fruto que o Senhor determina, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Tem muita coisa para falar desse texto, mas eu não posso falar todas as coisas. Meu enfoque é falar de que forma nesse texto expressa-se a glória de Cristo, a glória de Deus, e de como nós somos desafiados a partir desse texto a viver a glória de Deus. Obviamente é uma festa de casamento. Se a mãe de Jesus foi convidada, talvez ela era um pouco parente, não é? Ou algo assim, porque até parece que ela está bem inteirada do que está acontecendo, ela participa das ações. Jesus vai também com seus. José não é mencionado, é interessante, parece que José já faleceu. E tem toda a questão do vinho, também eu não vou entrar nessa questão sobre bebida alcoólica, ainda que, para a gente dizer isso numa palavra, a Bíblia nunca condena o fato em si do consumo da bebida alcoólica. O que ela condena é o excesso, ou se a gente é indiferente a um irmão que tem dificuldades com isso e faz pouco caso, né? Como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então existem momentos em que temos que ser abstêmios, temos que renunciar, enfim. Eu estou falando aqui numa região de muito vinho, então isso também é uma coisa interessante para a gente refletir, mas nós como igreja temos um testemunho para dar, na verdade, de que nada deve nos dominar, né? Ou seja, nós podemos viver sem as coisas, digamos assim, se isso ajuda no crescimento do reino de Deus, e tudo aquilo que prejudica, a gente deve afastar. Mas na cultura também da época, o vinho era uma bebida importante, no sentido de que muitas vezes até mesmo a água não era tão potável, não era tão boa de se beber. Tanto é que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: por causa seus problemas que você tem de saúde, beba um pouco de vinho. Paulo tinha um pouco de tino de médico, ele tinha conversado com Lucas sobre isso, possivelmente, então acontecia isso, né? Mas vamos ao texto. Em primeiro lugar, a pergunta é:
como se viu a glória de Cristo, porque no final do texto diz, último, lá no versículo 11, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vejam vocês que esse texto é um texto tão importante para João, por quê? Porque a partir desse texto, os discípulos de Jesus começaram a perceber, aqui não está uma pessoa comum, aqui não está como nas religiões, como às vezes se fala, por Jesus foi mais um iluminado. Não, Jesus é único, e os seguidores de Jesus já perceberam isto neste milagre. E vamos destacar alguns aspectos interessantes nesse texto que mostra se glorificar. Em primeiro lugar, Jesus manifesta a glória de Deus ao valorizar, ao priorizar uma instituição que o próprio Pai valorizou, a instituição do casamento. E vejam bem, nós precisamos entender de que o casamento naquela cultura, ele valorizava muito a questão coletiva, a questão social. Em geral, um casamento em uma localidade, ele se transformava em um acontecimento que movimentava toda uma sociedade. Hoje em dia, pelas dimensões de nossas relações, pelo tamanho talvez de nossos lugares, a gente, a não ser de pessoas famosas, não é? A gente não lida tanto com isso. Mas o casamento naquela época, ele levava a um sentido da própria vida, porque não apenas a questão da realização pessoal estava em jogo, mas envolvia a sociedade na expectativa de que a pessoa fosse um bom pai, um bom esposo ou esposa, um bom filho, uma filha, porque o propósito do casamento em si, e esse é o propósito bíblico também, presta atenção nisso, o propósito do casamento não é unicamente a realização um do outro, a felicidade dos dois, mas o propósito do casamento é a união na ou da comunidade, porque tem a ver também com o início de uma nova fase da vida dos dois. Por que a gente, como igreja, tem o casamento, a bênção, esse encontro na comunidade? Porque está se dizendo que nós não vivemos sozinhos, e essa passagem tão importante na vida do homem, da mulher, do moço e da moça, precisa ser vivenciado de forma pública no contexto da comunidade, porque de alguma forma nós prestamos conta para a igreja dessa mudança tão importante da nossa vida. De alguma forma, meu querido, minha querida, eu falo isso muitas vezes, falava isso para os confirmandos, que existem alguns aspectos fundamentais da nossa vida. A primeira questão fundamental é nós entregarmos nossa vida a Jesus, é termos nova vida, ou seja, qual vai ser o sentido da nossa vida. A segunda questão também muito importante é, com quem eu vou partilhar essa minha vida, a não ser que você tenha um chamado para ser sozinho, e Deus abençoe se você tem esse chamado, não há nada de, digamos assim, esse é mais santo, aquele menos santo por causa disso ou daquilo, porque o casamento, ele é santo também, mas se você tem esse propósito de não viver sozinho, então você ora a Deus, e aí você une-se ao seu cônjuge, e forma os dois uma só carne, mas esse processo é fundamental na vida, porque depende de uma boa escolha colocada nas mãos de Deus, e você presta contas disso à própria comunidade, e Jesus então mostra isso ao estar neste lugar. Este acontecimento, essa festividade envolvia todas as pessoas então. Eu me lembro da minha infância, de um casamento, quando nós morávamos no interior e tinha a nossa igreja no interior, e houve um casamento de uma família muito tradicional,
que eu lembro até hoje, eu acho que eu tinha uns 9 anos, uma coisa assim, que aquilo foi um casamento que envolveu toda a igreja, todos foram convidados, a gente lembrava disso, e fomos lá no sábado, no sítio, e muita festa, muita carne, muita comida, e voltamos lá domingo de novo. Sabe que coisa? Parecia assim que não terminava aquilo. Eu me lembro disso, porque tinha sobrado muita carne e convidaram a gente para ir de novo domingo lá. Que coisa, né? E esse envolvimento, né? E não é sem razão, meus queridos, que Deus continua tendo propósitos com o casamento, com o matrimônio, e é por isso que ele é tão mencionado na Bíblia. Aliás, presta atenção nisso, o casamento é tão importante para Deus, que Deus faz uma ilustração de que Ele é o Senhor, o noivo, e nós, seu povo, somos a esposa. Já no Antigo Testamento, se você lê o livro de Oséias, você percebe isso, se você lê outros textos, mas sobretudo no Novo Testamento isso se acentua com Jesus e a igreja. Em Efésios o apóstolo Paulo fala disso, desse mistério de Cristo, o noivo e a noiva, que é o povo de Deus. E se você lê Apocalipse, você vê que a festa lá no final de Apocalipse está falando da festa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Então Jesus está aqui numa festa, com certeza imaginando algo muito maior, além do que está acontecendo ali. O matrimônio se alcança na plenitude com a presença de Deus. Jesus esteve na festa do seu casamento, mas também está no seu casamento. Ele é convidado de honra, ele tem dirigido o dia a dia de você como casal, como família, como pai, como mãe. Convide Jesus, dê um convite VIP para ele, né? Eu tenho aqui embaixo o convite do primeiro casamento que eu oficiei ainda como estudante de teologia, lá nos interiores de Montenegro, onde eu trabalhei uma época. E é interessante a gente pensar essa questão do convite. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Dessa forma, o Jesus estar presente, valorizar o casamento, dar significado para ele glorifica ao Pai, glorifica a si, glorifica a nós também. Em segundo lugar, preciso andar um pouco, Jesus glorifica ao Pai ao assumir-se como o Senhor da festa. Nesta festa lá, havia uma espécie de, como é que eu vou chamar isso? Um cara que cuidava de tudo, né? Esqueci o nome agora, né? Essa pessoa que era o que cuidava dos detalhes, o mestre de cerimônia. Obrigado, meu amor. E é interessante que esse texto começa falando que eles estão na festa, não dá detalhe nenhum, não dá nome dos noivos, não dá nome da família, mas o primeiro aspecto já levanta o drama. O que diz logo no versículo 3? Tendo acabado o vinho. Ô, louco, gente! Espera aí, foi feito um sonho de meses, anos talvez, e agora de repente algo não funciona. Eu quero fazer uma pergunta para você em casa e para vocês aqui. Qual foi o maior constrangimento social que você já passou na sua vida? Né? Porque aqui é um constrangimento social, é um terrível, vai sair nas manchetes do jornal da noite, né? Não precisa me responder, mas gente, a gente não tem ideia, não é questão, não tinha como ir agora lá na distribuidora de bebidas e comprar uns refris aí para resolver o problema, não se achava vinho assim, né? Aconteceu alguma coisa de erro de planejamento.
Há 1 ano e meio atrás, eu e a Sônia comemoramos as nossas bodas de prata. E Deus nos deu a graça de fazermos uma festa. Não foi ano passado, né? Que não deu para fazer festa nenhuma. Nossas bodas foram no ano de 2020. 2019. Isso. E nós sonhamos com aquilo. Organizamos muitas coisas. Imaginamos amigos vindo até onde nós morávamos. Pensamos em cada convidado. Pensamos nos detalhes. Deus nos deu condições. Fizemos uma festa simples, mas nós queríamos que fosse uma festa da alegria, da gratidão nossa pelos 25 anos. E quando nós estávamos para sair de casa e ir lá para o local, tinha alguns detalhes que um dia dá para a gente contar mais essa história, não tem tempo. Eu disse, estávamos eu, a Sônia e nossos 2 filhos, no caso no carro, nós falamos assim: queridos, nós vamos agora celebrar em gratidão esse nosso tempo como casal, como família. E não vamos nos estressar. Se alguma coisa não der certo, tudo bem, vamos passar adiante. E teve uma outra coisa que não deu certo, mas não foi aquilo determinante. Mas nós realmente celebramos a alegria naquele lugar. Agora esse casal aqui, ele estava em apuros, em muito apuros. E aqui nós vemos que Jesus, então Maria, nesse sufoco, ela vai falar com Jesus. E Jesus dá uma resposta para ela que a gente não entende. Ele diz: o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na verdade, Jesus chama Maria de mulher em mais um outro momento. Talvez você já tenha lido, ou você saiba, mas foi lá na cruz. Quando ele estava na cruz, ele olhou para Maria e João estava do lado, ele disse: mulher, eis aí teu filho. Então o modo de Jesus chamar Maria de mulher não era um modo de grosseria. Aliás, grosseria não cabe nos relacionamentos. Jesus nunca ensinou isso. E ele diz: não é chegada a minha hora, porque Jesus não queria antecipar o propósito do Pai para com ele. Agora presta atenção nisso que eu quero dizer aqui nessa mensagem. Jesus glorifica o Pai, assumindo-se como Senhor dessa festa, mas quem determina a sua agenda, o seu modo de atuar, não é mãe, não é irmão, não é superior, não é nenhuma pessoa desse mundo. Quem determina a agenda de Jesus é unicamente e tão somente o Pai. Ninguém poderia dizer: você tem que fazer isso ou aquilo. E essa é uma questão que eu quero dizer para nós também. Nas questões essenciais da vida. Quem determina a sua agenda? Você vive para agradar os outros? Você vive ouvindo opinião aqui e ali e pensando: mas agora como é que eu faço? Ou você realmente tem ousadia de dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens? Você entende o que eu estou falando? Jesus glorifica o Pai ao dizer para Maria: quem determina o que eu devo fazer é o Pai Celeste. George Mueller foi um homem de grande fé, que conduziu um orfanato na Inglaterra para centenas de crianças, em cima da palavra do Salmo 68, que diz: Deus dos órfãos e Deus das viúvas. E este homem era um homem de muita oração. E ele morava perto de Londres. E um dia, não sei se já era a rainha Elizabeth, essa que já viveu não sei quantos anos, diz que a rainha foi visitá-lo lá no orfanato. E ele estava no seu momento de oração. Alguém bateu a porta. Senhor George Mueller, a rainha da Inglaterra está aqui. Pois diga à querida rainha, respondeu ele, que agora eu estou falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
ela espere, eu atendo depois. Preciso dizer mais alguma coisa? Você entendeu quem deve ter a prioridade da nossa vida? Às vezes a gente está num momento de oração, né? Qualquer coisa a gente para atender. Não estou dizendo que isso é pecado, entenda o que eu estou querendo dizer. Nós não somos legalistas. Mas às vezes, nós estamos ali naquela comunhão com o Pai. Alguém bate a porta, toca o telefone, a gente para, deixa Deus ali, de pincel na mão, né? Em vez de a gente terminar o tempo com Deus. Jesus, ele conduz então, ele assume a partir disso a própria Maria, então, ela sujeita-se à agenda de Jesus. E ela diz para os serventes, as pessoas lá, façam tudo o que ele vos disser. Que palavra de Maria! Talvez a melhor palavra de Maria em todo o Novo Testamento que é registrada. Ela está dizendo: o que importa é o Filho, e o que ele disser deve ser seguido. E por isso Jesus assume, ele conduz o processo, ele chama os servos lá para encher de água aquelas talhas representavam onde havia água, não era tanta questão de higiene, mas uma separação que os judeus faziam dos não-judeus para se purificar, e Jesus vem mostrar que ele rompe essa barreira entre judeus e não-judeus, e de que a purificação na verdade está nele, e de que a nova aliança com ele é a novidade que ele traz aqui, que nós passamos por meio dele, e de que como nós vamos celebrar a ceia, Jesus é quem quer ter essa comunhão, e nada impede essa comunhão, quer você seja rico, pobre, alto ou baixo, judeu ou não judeu, e assim por diante. Jesus se aproxima de nós, e ele está dizendo que quando ele assume aqui, que quando ele assume como esse Senhor, ele está falando para nós, apontando para nós, o fim de uma era de tristeza, para uma festa grandiosa que está sendo preparada nos céus. Jesus assume aqui como mestre de cerimônia, porque ele é quem pode garantir uma satisfação e uma alegria sem fim. E não há alegria a não ser realmente verdadeira alegria em Jesus. Em Isaías 25, nos versículos 6 em diante, deixa eu ver aqui se é 6 isso, uma palavra que ano passado falou comigo e com a Sônia. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O Senhor tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. E é por isso que Jesus glorifica ao Pai ao assumir-se como aquele que tem a grande festa para dar para nós no fim dos tempos. Eu não sei se você já assistiu a trilogia Senhor dos Anéis, que eu recomendo, eu gosto muito, e você tem que assistir, você não vai entender muito tudo, mas quando o Sam consegue jogar aquele anel que era do mal, e ele é destruído, e ele é resgatado, desacordado com seu amigo, né? Lá levado para ser restaurado, ele acorda e vê aquele mago amigo, depois de muito tempo, e ele diz assim: Gandalf, eu pensei que você estava morto, mas também eu pensei que eu estava morto, que eu tinha morrido. E ele pergunta isso: tudo que é triste deixará de ser verdade? Tudo que é triste vai acabar um dia.
e a trilogia Senhor dos Anéis é uma mensagem moderna do evangelho triunfante sobre o mal. E é verdade que tudo que é triste um dia vai acabar. Essa é a mensagem de Jesus ao estar nessa festa de casamento e ao assumir-se como Senhor da festa. Porque Jesus vai conduzir e vai assumir a cruz. Portanto, meus queridos, minhas queridas, Jesus está dizendo aqui, nessa festa do casamento, que Ele assume ser Senhor da festa, porque Ele paga pelo preço da nossa alegria. A alegria que Jesus promete não é conquistada num passe de mágica. Nessa festa é um pequeno sinal. Mas a alegria que Jesus promete, meus queridos, minhas queridas, ela se concretiza, ela desencadeia-se a partir da morte do Cordeiro na cruz. No derramar do sangue do Cordeiro na cruz. Isso também tem o seu sentido quando Jesus usa esses recipientes que eram da velha aliança, que simbolizavam aquela questão, né, dos animais que eram oferecidos em sacrifício, mas que na verdade não resolviam para sempre o problema, eles sempre voltavam, apontavam para a necessidade de algo maior, e esse algo maior único é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo de uma forma definitiva, com a sua morte inocente na cruz. Ele tira os noivos daquele sufoco, daquele constrangimento, daquela vergonha, como que dizendo: eu posso trazer alívio e festa, alegria festiva para esse mundo, eu posso purificar a humanidade da culpa e da vergonha do pecado, eu vim ao mundo trazer alegria, mas veja só, minha mãe, é como que ele estivesse dizendo para Maria: eu posso trazer tudo isso, mas eu terei que morrer para isso. De outra forma, para entender o quanto Jesus estava afinado então com a missão que o Pai lhe confiara. Porque depois fala desse casamento do noivo com a noiva. Mas Jesus, para ter esta noiva nos seus braços e para nos dar toda alegria, Ele vai ter que morrer, sofrer, beber o cálice da justiça, do castigo e da morte, da ira de Deus sobre Ele. Você consegue entender isso? A nossa alegria tem o preço da morte de Jesus. Enquanto as pessoas ali celebravam, Ele já prenunciava para si o preço dessa alegria, que era a sua morte na cruz. A nossa conta Ele assume, o nosso constrangimento Ele assume, a nossa aflição Ele assume. Alguém disse uma vez: Jesus não veio nos ensinar como a gente se salva. Jesus veio para nos salvar. Jesus não veio ensinar para a gente como a gente se salva. Ele veio para nos salvar, para nos trazer alívio, para nos trazer restauração. Ele veio nesse sentido, para mim e para você. Eram 700 litros de água, mais ou menos. Estava fazendo o cálculo, acho que isso dá quase 1000 garrafas de vinho, quando normalmente vende, né? E sabe o que é engraçado? Jesus faz o milagre, mas quem leva a fama é o noivo, né? Olha lá no texto que diz lá, o mestre de cerimônias fala, vai provar o vinho, Jesus manda ir lá mostrar para ele, e aí ele fala com o noivo, o mestre Sala, né? E falou assim para o noivo: olha, você hoje me surpreendeu com a sua estratégia. Todos costumam pôr primeiro bom vinho, depois quando o pessoal já não sente mais nada, bota qualquer coisa.
né? Bota até que suco de uva. Mas você deixou o melhor vinho para o final. Você já teve uma situação em que você fez uma coisa e que outro levou a fama? Se isso já aconteceu na sua vida, agora lembra de Jesus. Porque quem levou a fama aqui nem Jesus foi. Foi o noivo. Jesus é tão grandioso que ele até mesmo assim deixa o outro receber a glória. Que coisa grandiosa que tem aqui nesse texto. Por isso que eu digo, esse texto aqui é muita coisa linda que tem para a gente ver. E os serventes sabiam o que tinha acontecido. Alguma coisa aconteceu aí no meio desse negócio que eu não consigo entender. Aí então eu quero terminar com aquela questão prática. Como viver para a glória de Deus e ter esta alegria? Em primeiro lugar, meus queridos, com certeza, se nós queremos viver para a glória de Deus, assim como esses noivos fizeram, eu não sei como o convite chegou até Jesus, mas se você quer viver para a glória de Deus, você só pode fazer isso se Jesus é parte integrante da sua vida. Não é só na festa do casamento, que atualmente nós não estamos tendo. Mas se Jesus é o convidado para tudo o que vive, o que você vive, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, não importa, Cristo tem e quer estar conosco, mesmo quando a gente às vezes pode passar um sufoco. Não faz muito tempo atrás, lá onde eu estava trabalhando em Ituporanga, eu fui oficiar um casamento de uma pessoa, de uma família muito querida, e como era para ser poucas pessoas, naquela época já estavam profetizando que ia ter pandemia, né? Eles resolveram fazer um quiosque lá num restaurante de peixe, de onde tem pesque pague. E aí então o quiosque era assim, dava para umas 30 pessoas, era no meio de uma lagoa, a gente chegava assim por uma ponte até lá. E tinha tudo o piso embaixo era todo abertinho, assim, você via a água, né? Aí quando eles me trouxeram as alianças, assim, na hora me deu um frio, eu falei, vai que eu sou desastrado, que nem você vê alguns, você já viu aqueles vídeos de desastres em casamento? Eu falei assim, gente, me ajudem aqui, bota isso com cuidado, porque vai que essa aliança me cai da minha mão e cai nesse lago aqui. O que eu ia fazer? Pastor desastrado, agora sim, você vai ter que comprar outra aliança, vamos suspender aqui o casamento, ou ia ter que emprestar a minha, né amor? Não, né, não poderia. Que é isso, gente? Eu sei que eu segurei aquilo com um zelo, eu procurei fazer logo aquele negócio, para passar a responsabilidade adiante. Diante dos contratempos da vida, nós sabemos a quem recorrer. Se o seu carro tem problema, você sabe do mecânico. Se você tem problema odontológico, você vai no dentista. Se você tem outros problemas, você sabe onde ir. Mas para todas as situações da vida, só há um nome, só um que deve estar na sua vida, é Jesus. Ele estava na festa, Ele pode estar em toda situação. A segunda questão, como nós glorificamos a Deus, é levando a sério esse conselho de Maria. Ela está falando para nós esse conselho hoje, ou esse conselho ecoa para nós. Façam tudo o que Ele disser para vocês. Tenha isso como um lema da sua vida. Esta semana, você, ao lidar com as diversas situações da vida, pergunte-se sempre, ó Senhor, o que tu tens para me dizer? Eu estava aconselhando uma família essa semana, não daqui, aqui eu acho que as pessoas não têm problema, estava aconselhando uma família com problemas de fora daqui, ao telefone, e aí eu disse assim, diante da crise que essa família está passando, olha,
Vamos se fazer a pergunta: qual é a ideia que Deus tem com essa situação? E o que tu queres, Senhor, que a gente faça a partir disso? E eu quero fazer o que o Senhor me disser. Pergunte-se isso durante cada dia de sua vida. Entregue para o Senhor, como Maria entregou para Jesus. Maria saiu de cena, porque deixou com Jesus. Deixe com Jesus e pergunte-se: o que tu queres que eu faça? Me ajuda. Em último lugar, como eu falei antes, Jesus tem um propósito de nos dar plena alegria na eternidade. Não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrima, nem frustração, nem constrangimento, nem vergonha. Mas isso não é apenas lá para o futuro. Porque se nós temos Jesus, nós já podemos viver isso agora, um gostinho disso agora, um aperitivo disso agora. Sorva desde agora, meu querido, minha querida, a alegria que existe só em Jesus. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, e a ceia é uma antecipação dessa comunhão plena, dessa festa sem igual, do Cordeiro, do noivo, com a noiva, a sua igreja, e Jesus provou, nos antecipou essa alegria sem tamanho. Há um futuro, há uma esperança para nós, que nós não temos ideia do que o Senhor tem preparado para nós. Hoje de manhã eu e a Sônia lembramos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que tem Jesus no seu coração. Sorva desde agora. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque nós estamos num mundo sem esperança, nós estamos num mundo de desespero, nós estamos num mundo de muitas angústias, nós estamos num mundo de aflições, e nós podemos testemunhar a alegria em Jesus lá onde trabalhamos, com nossos vizinhos, com nossos familiares, de que a gente não depende do vinho físico para ser alegre. Pode ser com água, pode ser com uma refeição simples, pode ser também com vinho, mas não necessariamente, mas pode ser com vinho novo que Cristo nos dá, que é o melhor. É a vida de Jesus, a vida de Jesus em nós, que nos dá o melhor. Agora eu convido você a ter um momento de silêncio. O que Deus fala com você por meio dessa palavra? Em casa também. Como Deus fala com você por meio dessa palavra? Escute o Senhor falar. A partir do que Deus tem falado para você nessa manhã, o que você pretende fazer nessa semana? Peça a força do Espírito Santo para viver de acordo e fazer tudo o que Jesus disser. Pai de amor, obrigado, Jesus querido, porque o Senhor vem para estar em todas as circunstâncias da nossa vida. O amor que desceu até nós e está entre nós. No nosso matrimônio, nas nossas angústias pessoais, nos nossos sonhos, no nosso modo de ser família, na nossa vocação, na nossa profissão. Ó Deus de amor, obrigado porque Tu queres estar conosco. Queres também olhar as situações difíceis que passamos e ser aquele que assume o comando,
como assumiste também neste momento do casamento, a aflição daquele casal. Nós queremos aprender a deixar ao Senhor o comando da nossa vida, de que o Senhor assuma, e de que no Senhor a gente encontre segurança e a perspectiva de alegria sem igual, que nada pode dar a não ser Jesus. O nome sobre todo nome, o nome que é glorificado, este nome poderoso que invocamos e que ouve o nosso clamor. A Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado porque o Senhor pagou o preço da nossa alegria ao morrer na cruz por nós, o que nós mereceríamos. O Senhor assumiu para que nós pudéssemos viver verdadeira alegria. E por isso que o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus que centraliza-se em Jesus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E que saiamos por esse mundo nesta semana, proclamando esta alegria em Jesus. Conduz-nos pelo Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aliás, quero lembrar que domingo que vem nós vamos refletir sobre a vitória de Jesus no confronto sobre o mal, a glória de Cristo. Mas agora eu quero convidar que a gente confesse nossa fé. Lá na sua casa também. A confissão de fé não é uma oração, ela sintetiza o que nós cremos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E talvez você ache estranha porque eu coloquei ela ali, né? Mas é para nós, ao lermos e confessarmos, isso realmente gravar em nós. E de repente, se você não sabe de cor, não tem problema, o importante é você entender a essência do que você está confessando e confessar isso adiante também. Convido também você em casa a confessar assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que assim como confessamos, nós possamos crer e testemunhar esta nossa fé. Amém. Podem se assentar, nós queremos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. Também, se você em sua casa preparou os elementos, nós queremos agora conduzir um momento de entender ou relembrar o significado da ceia e depois a celebrarmos juntos. É importante a gente entender o que realmente Jesus quis nos mostrar com essa celebração. E eu começo então rememorando a forma como Jesus instituiu a ceia naquela última noite em que esteve com seus discípulos, com seus seguidores. Nosso Senhor Jesus, naquele momento em que esteve com seus discípulos, tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, o partiu, estendeu aos seus amigos, aos seus seguidores, dizendo: tomai e comei dele todos, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Obrigado, Jesus, que tu és o pão vivo que desceu do céu
e que dá significado à nossa existência. Amém. Depois de terem comido daquele pão, Jesus tomou aquele cálice que naquele encontro significava, lembrava a aliança de Deus com seu povo. E Jesus, tendo também dado graças pelo fruto da videira, o estendeu aos seus amados, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, dado e derramado em favor de vocês, para o perdão dos pecados, o preço para que vocês tenham salvação, vida, alegria. Oramos: Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu derramaste o Teu sangue como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que acolhamos esta Tua dádiva de todo o nosso ser. Amém. Eu convido você a se colocar de pé, também os que estão em casa. Este é o momento de, a partir de entendermos isso, nós confessarmos ao Senhor nossos pecados. Isso é algo entre você e Deus. Então, um tempo de silêncio para você falar com o Senhor sobre isso, confessar seu pecado ao Senhor. Ele está acolhendo a cada um de nós agora. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós, Senhor, nesse momento reconhecemos, lembramos, percebemos que quando o apóstolo Paulo fala, todos pecaram, nós estamos incluídos. Nisso somos todos iguais. Por causa da nossa dificuldade, nossa rebeldia, de submetermos-nos a Ti, de ouvirmos Tua palavra, de cumprirmos Tua palavra. E ao analisarmos como vivemos no dia a dia, percebemos quão facilmente nos desviamos do que o Senhor tem proposto para nós, porque fomos criados para adorar o Senhor, para amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, tudo isso agora nos angustia, nos pesa, e que o Teu Espírito Santo nos convence de que temos que dizer: tem piedade de mim, Senhor pecador, livra-me da culpa, perdoa-me o pecado e dá-me a força do Teu Espírito Santo, para que eu viva agradando ao Senhor acima de todas as coisas. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Como disse o apóstolo Paulo, já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Viva a paz que Jesus traz para você, o preço que Ele pagou. Amém. Nós vamos fazer agora o procedimento. Vocês podem sentar, mas à medida, como vocês já têm sido feito, né? Venham pegar um cálice com a hóstia, outro com o suco, volte para o seu lugar com esses dois elementos, daí juntos nós vamos celebrar, comer o cálice, comer a hóstia e depois beber do cálice, tá bom? Então podem começar a vir no cuidado do distanciamento, enquanto o grupo tem uma música para nós. Obrigado. Este é o meu corpo, partido por ti. Traz
salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é o meu sangue, vertido por ti. Faz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Antes de você realmente comer esta hóstia, esse símbolo do pão, pense que você não está fazendo isso sozinho. Também vocês que estão em casa. O povo de Deus é um povo numeroso e o convite à comunhão, uma das questões que a ceia sempre pontua, a ceia do Senhor, é de que você não faz sozinho, você não vive sozinho, você vive em função daquele, e nós vivemos em função daquele que por nós morreu e ressuscitou. Por isso a ceia tem a ver com lembrar, com gratidão do que Jesus fez por nós. E por isso há alegria no nosso coração. Tem essa tensão entre lembrar da morte, mas lembrar da vida que vem a partir da morte. Do grão de trigo que é esmagado, que é moído para dar o pão, ou que é colocado na terra a semente para dar o fruto. É isso que a ceia deve nos lembrar. Toma e come então o corpo de Cristo que é dado em favor de ti, em favor de nós. Toma e bebe o sangue de Cristo derramado em favor de cada um de nós. Os copinhos vão ser recolhidos. Enquanto isso, você silencia também, deixando que todo esse significado envolva a sua vida. Ainda permanecemos de pé, vamos encerrar daí o culto em oração e recebendo a bênção do Senhor.
Oramos. Obrigado, querido Deus, porque aqui neste instante, nesta celebração da ceia, nós temos uma antecipação graciosa do que o Senhor tem reservado para nós. A grande festa das bodas do Cordeiro com a sua noiva, do povo redimido pelo seu sangue derramado na cruz, vivendo a intensidade da celebração do fim de toda dor, de toda morte, de toda frustração, toda vergonha, todo sofrimento, toda enfermidade, a tua glória resplandecendo de uma maneira que não temos ideia como será. Obrigado pelo preço que Jesus pagou em amor por nós. E que nós vivamos em função, em resposta a tamanho amor. Oramos, Senhor, pela tua compaixão pelos que estão enfermos, seja diante dessa questão da pandemia, mas diante de todas as outras situações. Oramos pelos que se sentem sozinhos, oramos pelos que estão passando por aflições na área financeira, Senhor. Oramos por aqueles que, ó Deus, têm perdido o rumo e não sabem bem como vão viver nos próximos dias. Oramos por aqueles que já não têm esperança e que nós levemos essa esperança com zelo, com amor, com fervor. Ó Deus querido, oramos pelos matrimônios, Senhor, que haja entendimento, paz, a presença de Jesus, pelas famílias. Oramos, ó Deus, por essa cidade onde Tu nos tens chamado a sermos luz e sal. Oramos por nosso país também, para que leis justas possam ser feitas, cumpridas, sobretudo lembrando dos menos favorecidos. Ó Pai de amor, nós nos confiamos em Tuas mãos também aqui como comunidade, como Teu povo, pedindo direção no encaminhamento de tudo que temos procurado fazer, Deus. E que nós temos consciência de que o que nos caracteriza é que nós somos discípulos, nós somos seguidores de Jesus. E por isso nós nos perguntamos e nós atentamos para essa palavra: façam tudo o que o Mestre disser. Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Senhor. Ele é o soberano, o Rei dos Reis, a quem nós seguimos e servimos. E como expressão do que nós vivemos e cremos, e da comunhão que somos chamados a viver, oramos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos acolher a bênção de Deus, você que está aqui, você que está na sua casa. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, em sua graça perdoadora e restauradora, e a direção deste Deus em tudo que você vive, seja contigo agora e te abençoe continuamente. E a bênção que você recebe, passe adiante também em todo o teu viver. Em nome de Jesus, amém. Você recebeu bênção, sirva ao Senhor com alegria. Um abençoado domingo, uma abençoada semana. Muito obrigado a todos que hoje tornaram possível esse evento. Pessoal que cuidou da área técnica, pessoal que cuidou da recepção, pessoal que cuidou do louvor. Deus seja louvado por toda essa disposição. Um abraço, um abençoado domingo e semana.
preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita.